o contexto e a emergência da educação online, né? Eu prefiro, me posicionar em termos de educação online como um fenômeno, né, da cibercultura. Mas o que é exatamente a cibercultura? Essas palavras aparecem o tempo inteiro na literatura. Internet, ciberespaço, cibercultura, cultura digital. O que vem a ser tudo isso, né? Por mais que a gente ainda encontre professores e profissionais diversos que não gostem de usar as tecnologias, a gente tem que entender que não é simplesmente uma questão de gostar ou não de usar as tecnologias digitais. As tecnologias, elas estão na base da infraestrutura das sociedades. Isso acontece historicamente, né? Não é uma coisa desse atual momento histórico. A nossa relação com a tecnologia é desde sempre, né? Tecnologia são todos os meios, artefatos, maneiras, modos de ser, de fazer, de construir conhecimento. Então, tudo que a gente utiliza como extensão do nosso corpo, da nossa inteligência, né? da nossa capacidade de se comunicar, todo esse conjunto de meios intelectuais e materiais, a gente pode colocar tudo isso num grande guarda-chuva, né, chamado tecnologias. E a sociedade do nosso tempo tem as tecnologias digitais na sua base, ou seja, dentro, embutido no seu processo, não só referente aos modos e aos meios de produção, né, de bens e serviços, como também nos modos e nos meios de produzir conhecimento, de produzir informação. Sempre produzimos informações. Na verdade, o que nos difere dos outros animais é a linguagem, é a nossa capacidade de produzir sentidos, significados e, consequentemente, deixar os rastros disso no mundo, né? Só que por que agora todo mundo fala em sociedade da informação se a gente sempre deixou os nossos rastros, desde a época das cavernas? É porque agora a informação é matéria-prima, né? Informação é matéria-prima, circula em rede e as tecnologias digitais, elas causam, uma mudança, uma transformação profunda nas relações humanas em geral, né? Mas o que a educação online tem a ver com isso tudo? Então, a gente sabe que a educação à distância, né, é exatamente uma metodologia, uma modalidade, na verdade é muito mais que metodologia, uma modalidade educacional, que parte do princípio que as pessoas estão geograficamente dispersas e que é preciso articular e lançar mão de tecnologias para aproximar os sujeitos que estão geograficamente dispersos. Então, a história da educação à distância nos mostra que as primeiras tecnologias que lançamos mão foram as tecnologias dos materiais impressos. Depois a gente trabalhou com audiovisual, mixamos impressos com audiovisual e com a emergência dos computadores, o computador entrou também na história, né? E com a internet e agora especificamente, né, mais exatamente com as mídias sociais, com os ambientes virtuais, a gente tem o chamado e-learning, educação online. Mas eu prefiro não tratar a educação online apenas como uma evolução do que já fazíamos com a educação à distância, até porque a cibercultura muito nos ensinou e muito nos ajuda, inclusive, a ressignificar práticas de educação à distância que não queremos mais, inclusive que são limitantes e subutilizadas em termos de uso de tecnologias. Ainda é muito comum encontrarmos, cursos online que fazem a mesma coisa dos modelos de material impresso, por exemplo, subutilizando, consequentemente, os potenciais das tecnologias digitais em rede. E agora das tecnologias digitais em rede com mobilidade e com ubiquidade. Então, por que dizer que a educação online é um fenômeno da cibercultura? Então, cibercultura é a cultura estruturada e mediada por tecnologias digitais em rede. Cultura é toda a produção humana, toda vez que nós, seres humanos, produzimos sentidos, materialidades, damos significado
quando tudo isso é legitimado por um grupo, estamos diante da cultura, né? E a cultura digital, consequentemente, envolve todo esse processo de produção de bens, serviços, conhecimentos, novas maneiras de se comunicar, de se relacionar, em várias áreas, né? Então, essa produção toda mediada pelo digital em rede, a gente pode dizer que é o que configura e o que é que institui a cibercultura. Durante muito tempo, principalmente na literatura, a cibercultura estava associada diretamente ao uso da internet e ao que acontecia no ciberespaço, né? Então, o Pierre Levy nos ensina que internet é todo o conjunto, toda a infraestrutura de microinformática com telecomunicações. A infraestrutura, os meios. Mas a partir do momento que nós, seres humanos, habitamos esses meios, habitamos a internet com nossa inteligência, com nossa linguagem e, em relação, produzimos informações, conhecimentos, modos e meios, né, de se comunicar e de aprender, de trabalhar, modos e meios de subjetivação, tudo isso configura a cibercultura. Mas, em tempos de mobilidade, nós não podemos mais dizer, e na verdade isso nunca foi verdade, porque a gente nunca viveu exatamente uma vida online e uma vida offline, apesar de passarmos uma longa temporada ainda presos ao desktop, ou seja, a nossa mesa de trabalho. Então, num primeiro momento, né, na primeira fase da cibercultura, como podemos dizer, precisávamos estar exatamente com o nosso corpo condicionado a uma mesa de trabalho, com um computador fixo e um ponto de conexão fixo, né? E assim a gente se comunicava, a gente fazia curso online, a gente trabalhava, e isso tem mudado, né? Tem mudado porque com a emergência das várias formas de acessar a internet na cidade, tendo a cidade também como um locus de produção de conteúdo, principalmente porque agora a gente carrega a internet na palma da nossa mão, né? A gente carrega o dispositivo na palma da mão, podendo acessar a internet em mobilidade, várias coisas têm mudado. E com isso também a cibercultura, né? As práticas da cibercultura. E por que não dizer também as práticas da educação online? Então, recapitulando, né? A cibercultura é a cultura contemporânea, mediada pelo uso das tecnologias digitais em rede, sobretudo, né? Na literatura, a gente encontra, principalmente na literatura de 10 anos atrás, a gente encontra comumente a expressão novas tecnologias, né? Mas de onde vem isso, né? De onde vem esse termo novas tecnologias? Na verdade, as tecnologias novas, as novas tecnologias, elas configuram todas as tecnologias de base microinformática, né? De base informática, com relação com as telecomunicações. Na verdade, as tecnologias digitais, elas configuram a passagem dos átomos para os bits, não é verdade? E com isso, a gente pode demarcar aqui algumas características básicas. A primeira, né, como está no mapa dos nossos slides, principalmente o slide com o título Educação Online, Fenômeno da Cibercultura, vocês podem observar que as novas tecnologias, elas se caracterizam sobretudo por duas características, né? Ficou até redundante, mas a gente pode encontrar muito mais. A primeira é o processo, o fenômeno da digitalização. A digitalização, na verdade, é a passagem dos átomos para os bits. Então, a gente pode considerar que essa informação que hoje, né, ganha uma nova materialidade é a grande característica específica do uso do digital, né? Juntamente com o processo de digitalização, a gente tem também o fenômeno da convergência de linguagens e mídias. Em nenhum momento, né, em nenhum outro momento da história da humanidade, a gente pôde, por exemplo, contar com várias tecnologias convergindo num único dispositivo, né?
Então, para usar um exemplo básico e banal, o nosso smartphone, né, o nosso telefone celular, na verdade não é um mero telefone mais. A gente tem aqui computador, a gente tem câmera fotográfica, câmera de vídeo, gravador, a gente tem software de edição de imagem, som, texto, né? A gente pode, na verdade, trabalhar e fazer convergir não só mídias, suportes que fazem a mensagem ser produzida e circulada, como também linguagens. Então, contamos com a hibridização, a convergências de som, texto, imagens estáticas, imagens dinâmicas. A partir do momento que a gente bricola e conecta tudo isso, a gente está diante da linguagem da própria internet, não é? Como a Lúcia Santaella gosta de dizer, a linguagem da hipermídia. Né? A hipermídia é a linguagem da internet que, na verdade, converge em digital, né? Em bits e bytes, as linguagens e tecnologias que já conhecemos, dando a estas velhas novas formas, né? Novas materialidades. Então, é deste contexto, né, que a gente vem acompanhando mudanças sociotécnicas profundas, e dentre elas a emergência da cultura digital. E a educação online, né, do nosso ponto de vista, ela faz parte exatamente dessa riqueza que é a cultura digital e todas as suas variações, formas de ser e de estar no mundo. Né? Eu recomendo, inclusive, para quem quiser aprofundar um pouco mais a temática da educação em tempos de cibercultura, que veja a série do programa Salto para o Futuro que nós organizamos. Né? Então, eu fui a consultora da série, a série é composta por 5 programas. No primeiro, inclusive, tem uma entrevista nossa, que aprofunda um pouco mais a noção de educação online como um fenômeno da cibercultura e, consequentemente, como nós, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, estamos trabalhando no grupo de pesquisa Docência e Cibercultura, exatamente focando nesse tema. Né? Então, eu sugiro que vocês busquem esses vídeos no próprio site do programa Salto para o Futuro, como também no YouTube e no meu site. Né? Convido todo mundo a conhecer o docenciaonline.pro.br. Lá vocês vão encontrar um ambiente, né, todo organizado no Moodle, né, no ambiente virtual Moodle, de forma bastante artesanal. Vocês podem encontrar meu site pessoal, algumas disciplinas que a gente ministra na universidade, em cursos presenciais e totalmente online, como também a página do nosso grupo de pesquisa, as páginas pessoais dos integrantes do grupo, suas dissertações, teses. Então, quem quiser aprofundar um pouco mais a relação educação e cibercultura está convidado a navegar e garimpar por estes conteúdos e essas práticas. Mas por que então, né, falar disso tudo e qual é a mais-valia, né, que a gente lança em relação a este curso específico oferecido pela USP? Né? Eu acabei usando, inclusive, uma expressão já portuguesa. Para nós, mais-valia é uma outra coisa, né? Mais-valia é exatamente o excedente do capital no Brasil, mas aqui em Lisboa, mais-valia é uma expressão utilizada para falar em agregar valor, né? Como um curso de gestão e inovação da EAD pode agregar valor em tempos de cultura digital, em tempos de oportunidades de trabalho, né, de aprendizagem. Então, no slide de título Contexto e suas problemáticas, a gente apresenta aqui alguns tópicos importantes para a gente pensar junto. Né? Então, no primeiro, a instituição de novos arranjos, espaços temporais e currículos em rede. Este ponto é fundamental. Com a cibercultura, com a emergência das interfaces, das plataformas, das mídias sociais, a gente consegue vivenciar arranjos espaços temporais diferenciados. Por exemplo, eu estou agora em Lisboa, na minha casa, gravando essa aula para vocês, né? Vocês podem estar em lugares e tempos completamente diferentes. Né? Todo mundo está no Brasil, mas é possível que alguém esteja disperso, fora do Brasil.
e tenha assistido essa aula, desculpem, assistindo essa aula com o seu dispositivo móvel, com o seu computador, ou gravado para ver em outro dispositivo. Então, o que a gente chama de arranjos espaço-temporais são todos esses